Senhor presidente, há muito o meu estado, o estado de Mato Grosso, vem se destacando pela força da economia. É um estado muito grande, como Vossa Excelência bem sabe. O estado de Mato Grosso é um dos maiores estados da federação e esse estado foi abençoado com uma diversidade de fauna e flora que impressiona quem vê. Quem visita o estado pode se deslumbrar com a beleza do Pantanal, com os cânions de Chapada dos Guimarães, além das belezas de Nobres com suas águas cristalinas. Como já disse em outra oportunidade, bonito é bonito, mas Nobres é linda. E essa frase é de autoria do atual governador Pedro Táxi, que costumava falar aqui nessa casa quando se referia ao município de Nobres. Mato Grosso é um estado a ser descoberto, senhor senador Capiberibe, pelo restante do Brasil. O estado é uma pérola rara que ainda não foi exposta na vitrine. Os números de Mato Grosso são no superlativo, a começar pelo seu tamanho. São 903.357 quilômetros quadrados. Se fosse um país, senador João Capiberibe, estaria entre os maiores da América Latina. Em termos de comparação com países da Europa, o estado é 10 vezes o tamanho de Portugal. Ele é 7 vezes maior que a Inglaterra. E ele é 3 vezes maior que a Itália, além de ser maior que França, Espanha e Alemanha. Só para a gente ter uma ideia do gigantismo que é esse Brasil. Um dos seus estados é 10 vezes maior que Portugal, com uma população em torno de 3 milhões de habitantes. Os números da sua produção também são gigantescos. Em termos de produção agrícola, sozinho, Mato Grosso produz mais de 50 milhões de toneladas por ano. O estado, senhor presidente, também é ponta na produção de algodão. Mato Grosso tem a maior produção de pluma e a maior área plantada, somando 716 mil hectares. Além disso, é responsável por mais da metade das exportações nacionais da fibra, com participação em 62% das exportações brasileiras entre janeiro e agosto do ano de 2012. Com esse desempenho, Mato Grosso, se fosse um país, estaria na 8ª colocação no ranking mundial de produção da fibra, empatando com a Austrália, conforme dados do IMEA, do Instituto do Algodão, em Mato Grosso. Na pecuária, conforme dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Mato Grosso tem um rebanho de mais de 28 milhões de animais. Isto dá ao Estado o título de maior criador de gado do país. Ainda conforme dados do Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras do agronegócio atingiram a marca de 100 bilhões de junho de 2012 a junho de 2013. Isso eu estou falando de dados bem anteriores. Os dois principais estados exportadores no mesmo período, São Paulo, 22 bilhões e Mato Grosso, 14 bilhões. Como se vê, a contribuição do estado de Mato Grosso para o equilíbrio da balança comercial brasileira é inegável. O desempenho de Mato Grosso é um fato a ser destacado, pois se comparado à infraestrutura de São Paulo e Mato Grosso, é como dois numa disputa se um corresse num cavalo e o outro dirigindo uma Ferrari. Eu falo isso, senador Capiberibe, porque Mato Grosso tem apenas praticamente uma rodovia. É aquela que vai para o norte, a BR-364, que em determinado momento se sobrepõe à BR-163 e vai, é apenas um corredor. É aquela cintura, em determinado momento em Mato Grosso, o único elo que liga o sul do país ao norte do país é aquele corredor da BR-163-364. Mas sofremos muito, senhor presidente, com a infraestrutura precária, e é sobre isso que quero falar hoje aqui. Porque o Mato Grosso vem demonstrando, senador João Capiberibe, o seu esforço, a sua pujança, de mesmo sem infraestrutura,
mesmo buscando nos rincões do Cerrado, buscando produzir, buscando ajudar o Brasil. Mas já está chegando num limite em que não dá conta mais. Ele tem demonstrado sua força econômica e puxada, sobretudo, pelo dinamismo do setor agrícola, e vem contribuindo decisivamente para o PIB nacional e para o equilíbrio da balança comercial. O desafio agora é transmitir esse dinamismo para outros setores da economia, especialmente para o desenvolvimento da indústria no Estado. Por mais forte que seja o setor primário no Estado, há sempre riscos que são mais bem enfrentados com a diversificação produtiva. Além do mais, o fortalecimento da indústria contribui para a consolidação das cadeias produtivas, refletindo positivamente na atividade agrícola, que se beneficia retroativamente da força da indústria. Para isso, senhor presidente, as políticas de incentivo fiscais têm sido essenciais. Graças a elas e ao seu efeito catalisador, podemos intensificar e multiplicar a força econômica que brota com a produção no campo, canalizando-a para o setor industrial. Desde 2003, o Mato Grosso possui um programa de incentivos fiscais, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, PRODEIC. As empresas que participam do programa podem receber benefícios fiscais até o limite do ICMS devido, recolhendo 5% para o Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso, o FUNDEIC, que vai financiar o desenvolvimento da cadeia produtiva a que pertence a empresa beneficiada, além da micro e pequenas empresas, das pequenas empresas. Outros 4% são destinados para o Fundo de Desenvolvimento Desportivo e Lazer do Estado de Mato Grosso, o FUNDED. Esse programa, senhor presidente, tem sido estrategicamente importante para o Estado e entre 2004 e 2011 foram beneficiadas 462 empresas com a geração de 435 mil empregos diretos e indiretos. O volume de investimento alcançou 13,4 bilhões de reais, gerando um potencial de arrecadação de ICMS em torno de 1,6 bilhões de reais. Com os fundos recolhidos no FUNDEIC, mais de 200 outras empresas foram beneficiadas. Não há dúvida de que essa política de benefícios fiscais tem ajudado a manter e a promover a atividade industrial no nosso Estado, gerando emprego e renda. O impacto global na economia compensa a renúncia fiscal, pelo efeito multiplicador que a instalação de indústria promove, o que acaba aumentando a arrecadação de tributos. Para se ter uma ideia, senhor presidente, no Mato Grosso a arrecadação de ICMS saltou de 2,25 bilhões em 1995 para 5,2 bilhões em 2012, um crescimento de 136%. Com isso, senhoras e senhores senadores, foi possível não apenas ampliar os setores de atividade industrial existente, mas também implantar novos. Parte da pujança da agricultura mato-grossense, sem dúvida, pode ser creditada aos efeitos benéficos que se espalham a partir do crescimento do setor secundário. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não há dúvida, portanto, que os benefícios fiscais são mecanismos eficazes e legítimos, na medida em que é uma resposta aos desafios postos pelas desigualdades regionais, nem sempre adequadamente abordadas por políticas patrocinadas pela União. Tanto temos nos debruçado aqui. Senador João Capiberibe, que já é um decano dessa casa, que é um homem experimentado na vida pública, sabe do que eu estou falando quando se trata no que se refere às desigualdades regionais. Nós não temos conseguido avançar muito para que essa realidade seja mudada. É preciso, certamente, atentar para as distorções que esse instrumento pode provocar. Mas qualquer discussão geral sobre isso tem de levar em conta os vários interesses em questão, inclusive os dos estados menos industrializados. A supressão pura e simples de políticas desse tipo terá efeitos graves nas economias de muitos estados. E aqui me lembro de uma fala espirituosa do ministro Gilmar Mendes, quando esteve aqui há poucos dias, que ele disse que em certas circunstâncias aqui nesse país, quando se depara com a vaca cheia de carrapato, tentando acabar com os carrapatos, alguém sugere que se mate a vaca.
Portanto, repito, a supressão pura e simples de políticas desse tipo, de políticas de incentivo, terá efeitos graves nas economias de muitos estados. Um estudo produzido para a Associação Brasileira Pro Desenvolvimento Sustentável, ADIAL Brasil, procurou quantificar o impacto que sofreria o emprego com a suspensão de políticas de incentivos em 12 estados brasileiros. Em 11 dos 12 estados considerados, o emprego formal cresceu acima da média nacional entre 1995 e 2011. Isso pode ser atribuído, em boa parte, às políticas de incentivos fiscal. Dado que, segundo eles, não houve nesses estados outras políticas públicas que pudessem ter tal impacto na geração de empregos. Senhor presidente, por mais que tenhamos avançado nos últimos anos, a desigualdade regional no Brasil ainda continua gritante. Nessas condições, é inevitável que os estados assumam a tarefa de reduzir a defasagem do seu desenvolvimento, usando os meios e instrumentos de que dispõem. A concessão de benefícios fiscais com base no ICMS é, talvez, o único instrumento de que dispõe de fato. A situação que se convencionou chamar de guerra fiscal põe em evidência um aspecto efetivamente problemático dessas políticas de incentivo. A competição que se estabelece entre entes federados pode ser nociva para o todo e, no limite, se a disputa se generalizar, essas políticas acabam tendo seus benefícios anulados. De toda forma, senhor presidente, ainda permanece a questão: como promover o equilíbrio regional? Como eliminar de forma justa e equitativa o efeito deturpador das diferenças entre os estados que tendem sempre a favorecer os mais ricos? E no caso de Mato Grosso, senhor presidente, tem um quê a mais no prejuízo a esse estado. Ele é um estado eminentemente produtor e boa parte, quando eu digo, é em torno de mais de 90%. Da produção dele é exportada. E com o advento da Lei Candir, o Estado não pode arrecadar nada. E foi criado o chamado Fundo de Compensação, FEX. O governo repassaria para esses estados produtores e exportadores um valor, um percentual para compensar essas perdas. Acontece que o governo, com o passar do tempo, começou a atrasar esse repasse. E, por fim, diz que o costume do cachimbo é quem entorta a boca, ele passou a ter aquilo já como uma receita própria e passou a não pagar. 2014 o governo não pagou. E hoje, senador Capiberibe, sentado na sala de espera do aeroporto e assistindo o jornal Bom Dia Mato Grosso, eu pude ver ali na prática o que esse tipo de atitude, de conduta da União para com estados pode ocasionar. Mato Grosso, ano passado, deixou de receber 450 milhões de reais. Dinheiro que poderia ser aplicado na saúde. Mas hoje, assistindo o jornal, eu ouvi que na cidade de Sinop, uma das cidades mais prósperas do estado de Mato Grosso, uma cidade expoente da região norte do estado de Mato Grosso em termos de produção, chamada capital do norte de Mato Grosso, um hospital que tinha 10 UTIs neonatal, ele, por falta de repasse do governo, ele fechou as portas da UTI. E como diz que desgraça pouca é lucro, né? O que aconteceu? Acabou que uma criança nasceu ali e necessitava de um atendimento na UTI urgente. E não tinha. E o hospital, por ser um hospital privado, não tinha repasse do Estado, não atendeu, já tinham fechado as portas dessa UTI e precisava urgentemente. E os pais, numa luta insana, buscando salvar a vida da criança, entraram na justiça. Mas, senador Capiberibe, a vida não espera. Foram 10 dias de luta e nesses 10 dias a justiça concedeu e ontem a criança foi mandada para a cidade de Cáceres. Pois muito bem, na manhã de hoje, o jornal noticiou: a criança faleceu. E bom, parece que faleceu uma criança, apenas 10 dias de nascido, parece que faleceu assim, acabou. Mas não, quando se rebobina a fita, você vai ver que por trás disso está toda uma dificuldade que o país tem em mitigar
em diminuir suas desigualdades regionais. E é por isso, senhor presidente, que não podemos esquecer que os estados que praticam esses incentivos fiscais muitas vezes são movidos não pelo desejo de angariar vantagens desleais, mas pela necessidade de compensar os efeitos de desigualdades que desequilibram a balança em favor dos mais ricos. As discussões que nos têm ocupado nos últimos anos em torno da necessidade de equalizar as alíquotas do ICMS e de sua redução progressiva devem ser vistas contra esse pano de fundo do debate mais amplo sobre o desenvolvimento regional. Precisamos garantir que o desenvolvimento se espalhe homogeneamente pelo país, quer seja lá no Amapá, quer seja no Mato Grosso, quer seja em São Paulo, quer seja onde for. Reforçando as potencialidades de cada região e aproveitando as oportunidades econômicas que cada uma delas oferece. Frequentemente ouvimos apelos em favor de um novo pacto federativo. Foi o caso recente da reunião dos governadores aqui no Senado Federal. Penso que, se quisermos efetivamente levar a sério a ideia de federação, então temos de aceitar que os estados possuem um grau de autonomia que não pode ser eliminado. Esse é o principal eixo de uma reformulação do Pacto Federativo. Recentemente, em 13 de 5 de 2015, o Senado Federal realizou 2 audiências públicas que abordaram essas questões. Na esteira da discussão sobre o PRS número 1 de 2013, estiveram presentes diversos secretários de Estado da Fazenda, assim como representantes do CONFAS e do Ministério da Fazenda. Todos concordaram em torno da necessidade de pôr fim à guerra fiscal. Como sabemos, parte da solução do problema passa pela redução das alíquotas do ICMS e por sua equalização, o que pode inviabilizar as políticas de incentivos, tal como agora são praticadas. Nas audiências, os expositores estavam, por um lado, de acordo quanto à necessidade de superarmos a guerra fiscal, mas também convergiram, por outro, no que se refere à necessidade de que sejam criados mecanismos de compensação financeira em favor dos estados. Isso, senhor presidente, é essencial. Compensarmos os estados que tiverem perdas na redução das alíquotas. A criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, por exemplo, é importante nesse contexto. Senhor presidente, há algumas décadas o estado de Mato Grosso vive um boom econômico movido, sobretudo, pela extraordinária pujança do seu setor primário. Essa força do campo, canalizada pelas políticas de benefícios fiscais do Estado para beneficiar o comércio e a indústria, resultou em progressos consideráveis e ainda não esgotou seu potencial. Temos um estado de oportunidade que não pode ser desperdiçado. Retirar do Mato Grosso os meios de que dispõe para potencializar esse estado de oportunidade é não apenas injusto para com o Estado, como é nocivo para o país. Devemos ser extremamente cautelosos quando interferimos na capacidade que cada Estado possui, exercendo sua autonomia de promover o seu próprio desenvolvimento. Ao mesmo tempo em que devemos estimular e proteger as condições em que os consensos podem ser construídos, com a criação de regras gerais e acordos amplos, precisamos ter atenção para peculiaridades de cada caso e para as necessidades e interesses especiais em jogo em cada caso. Eu cito isso, senhor presidente, porque em determinadas regiões de Mato Grosso, por falta de logística, por falta da infraestrutura, produzir uma carga de milho custa outra para levar até os portos. Diminui a competitividade de forma muito grande desse estado. Já se fala, por exemplo, em Mato Grosso, em começar a taxar a produção. Bem, se taxar a produção, se esse fundo de compensação não passar a não ser repassado para o Estado e os estados começarem a taxar a produção do campo, isso é decretar o fim da produção no estado de Mato Grosso. Porque lá, no norte de Mato Grosso, eu conversei com diversos produtores. Os pequenos e os médios, senador Capiberibe, já estão sendo expurgados do campo, porque a margem de lucro ele só empata. Os grandes ainda sobrevivem pelo tamanho da produção, mas os pequenos e os médios já estão saindo da atividade. Se taxar, aí decreta o fim. E decreta o fim de um setor que é muito importante para o país. Bem,
Mas cabe essa casa, senador Capiberibe, cabe ao Senado Federal, como a Casa da Federação, um papel importante e decisivo na discussão dessas questões. Tenho certeza de que essa casa está à altura do desafio e saberá, com justiça e sabedoria, oferecer os melhores diretrizes para que o consenso entre os Estados seja alcançado e a unidade da Federação seja reforçada, o que só será possível quando as profundas desigualdades entre os seus membros constituintes tenham sido adequadamente equacionadas. E, senador Capiberibe, Vossa Excelência, que já foi governador, sabe muito bem do que eu estou aqui a dizer. Vossa Excelência, que já foi governador do Amapá, que já foi senador da República em outro mandato, que está aqui agora, sabe das dificuldades que estados menores dessa federação, da dificuldade por que passa seu povo. Vossa Excelência, que é aqui um extremo, um ferraz defensor das comunidades, das populações indígenas, população essa também muito hipossuficiente. Hoje, eu digo para Vossa Excelência, o estado de Mato Grosso é um estado hipossuficiente. Conta-se muito em verso e prosa, como eu disse aqui, o grande rebanho, a grande produção de soja, a grande produção de algodão, o nosso vasto território, as nossas belezas turísticas. Mas, na verdade, existe uma realidade que parece ainda que o governo e o país não se apercebeu. Também temos bolsões de miséria. Bolsões de misérias em todas as esferas. As nossas populações indígenas vivem invadindo rodovias porque boa parte delas passando fome. Nesse momento, a BR-364 está na cidade de Rondonópolis, ali no quilômetro 199, invadida por movimentos sociais que não conseguem falar com o INCRA, por movimentos sociais que estão ali, buscando, sabe o que, senador Capiberibe? Buscando uma cesta básica para sobreviver. Estão lá nas portas da CONAB, buscando a sua cesta para tentar alimentar suas famílias. Então, são esses contrastes que temos no Brasil, que precisamos trazer para essa casa. E que nos fica esse desafio de que o Legislativo brasileiro possa ter a competência para que, resolvendo esses problemas, esse país possa, sim, dar a largada rumo ao desenvolvimento. Muito obrigado, senador Capiberibe. Muito bem, senador.